Saudações aos usuários de neurônios, é o Fabiano da BitcoinNet. Quero fazer uma pergunta. Vocês acham justo pagar imposto de renda no Brasil? Jesus Cristo foi questionado sobre essa questão dos impostos há 2000 anos, porque isso é histórico. Imposto, como já diz o nome, não é opcional, é imposto. Ele foi questionado se é justo pagar, naquela época, os impostos aos romanos. A resposta que ele deu é que ele mostrou a moeda, perguntou de quem era aquela imagem que estava na moeda, era de César, então ele disse, muito sabiamente, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, vamos analisar então. O que é de César? De César era aquela figura somente, que até o material da moeda é de Deus, porque Deus criou todo o universo. Então ele disse: dê a Deus o que é de Deus. O universo é de Deus, tudo é de Deus. E inclusive nós. Eu sou cristão sem religião, estou falando isso porque daqui a pouco quem está me assistindo acha que eu sou ortodoxo, não sou. Sou libertário, eu evito rótulos. Eu não tenho religião, mas creio que Jesus Cristo existiu e que foi o melhor exemplo de um ser humano em vários aspectos, principalmente no que diz a respeito à inteligência emocional. Ele deixou um exemplo, tanto que, graças ao exemplo que ele deixou, a nossa espécie está evoluindo moralmente, devagar, mas está. Claro, existem outros exemplos também, até de outras religiões, mas nesse caso eu não estou me apegando à religião, estou me apegando, tentando me apegar a fatos e à lógica. Não tenho time de futebol, não tenho partido político, não tenho religião. Então, assim, eu tento ser o mais neutro possível, tento seguir a lógica, o bom senso. Então, a resposta que ele deu foi essa. Entre aspas, a gente pode agora adaptar essa resposta para dê ao governo o que é do governo e a Deus o que é de Deus. Então, deixo para quem assistir esse vídeo botar nos comentários qual a sua opinião. O que você acha que é de Deus e o que você acha que é do governo, por justiça. Considerando que, como vocês podem ver, está passando aqui na tela, impostômetro. Impostômetro.com.br, qualquer um pode acessar. Ano passado deu mais de 3,5 trilhões de impostos pagos por nós brasileiros. Foi um recorde. Nunca no Brasil foi arrecadado tanto imposto. Eu pergunto para você que está assistindo o vídeo, como é que está o serviço público onde mora? Tá bom? Tá bom o serviço de saúde, a segurança, a educação? Tá tudo ok? Tá condizendo com todo esse valor arrecadado? Porque assim, ó, a gente já paga imposto em tudo que a gente recebe, tudo que a gente compra, em tudo que a gente vende, em tudo que a gente tem, porque foi usado dinheiro que já foi pago imposto para a gente adquirir o que a gente tem. Inclusive, quem é assalariado deve saber, se não sabe, fique sabendo que quase o seu salário, quase que o empregador paga 2 salários, um para o empregado e um para o governo. Então, assim, a gente já paga imposto em tudo que a gente consome: energia elétrica, água, produtos, alimentos, combustível. Combustível tem 2 impostos, estadual e federal. A gente paga IPTU, IPVA. A gente paga IPTU do imóvel. Mesmo no momento que você efetuou a compra do imóvel, já paga o imposto. E todo ano tem que pagar imposto. Se não pagar, o imóvel não é seu. IPTU.
IPVA do carro. Já pagou imposto quando comprou o carro. Provavelmente pagou quase o dobro do que o carro vale. Dentro desse o dobro que o carro vale, porque um carro popular no Brasil hoje está R$ 100.000. Só pesquisar com esse valor o que dá para comprar, que veículos dá para comprar em outros países. Então, além de ter pago o dobro do que o carro vale, a pessoa paga IPVA 3% todo ano. Um carro popular de 100 mil vai pagar 13 mil todo ano. E se não pagar, o veículo, a pessoa perde o veículo. Ou seja, que conclusão a gente pode chegar? Que não existe propriedade privada no Brasil. E, além de tudo isso que já acontece, a gente paga o IPVA. Para escárnio da situação, a gente tem que pagar também pedágio. A gente já paga IPVA. IPVA serve para quê? Pesquisem para que serve IPVA. Que vocês, toda vez que passarem por um pedágio, vão saber do que eu estou falando. É tirado o direito de ir e vir livremente sobre o território brasileiro, sua própria população, porque se não pagar pedágio não passa com o veículo, sendo que já pagou o IPVA. Se não pagar o pedágio, o pedágio seria uma cobrança dupla, então, podemos considerar assim. Sem contar estacionamento em via pública, que já foi pago o IPTU e o IPVA para manutenção da via pública, da energia elétrica da via pública, para o recolhimento de lixo, de tudo. Então, assim, se a gente observar num parâmetro de algo justo, será que o que a gente paga de imposto é justo? Eu não estou respondendo a pergunta, estou apresentando fatos. Nesse momento, dia 10 de abril, a arrecadação de impostos no Brasil, e como vocês podem ver no site, os números correm muito rapidamente, 1,1 trilhões de reais. Isso que a gente está no início de abril. Ou se a gente considerar que se manter nesse ritmo, vai novamente dar 3 trilhões e meio. Vamos ver, né, se vai superar a alta histórica do ano passado. Mas assim, a pergunta é a seguinte: se a gente é um dos países que mais paga imposto no mundo, a gente não deveria ter um dos melhores serviços públicos do mundo? Será que quando a gente procura um serviço público, a gente tem que ter aquela sensação de que é um favor que está nos sendo prestado? Então, que não seja cobrado tanto imposto e que a gente tenha condições de contratar tudo particular. Eu preferiria contratar saúde particular, tanto que eu pago particular para o meu filho para ele poder ter um bom atendimento. Infelizmente, pelo menos por experiência própria, eu digo assim, ó, quando se vai procurar o serviço de saúde pública e quando se precisa de um especialista, quando se precisa de um exame, se espera meses para se conseguir algo que foi pago, porque o imposto ele é pré-pago. A pessoa já pagou. Em tudo que a pessoa consumiu, a pessoa já está pagando imposto. Então a pessoa já pagou antecipadamente, sem saber se vai usar ou não. E quando vai usar, não consegue usar o que já pagou. Porque a gente tem que entender uma coisa. Serviço público, já diz serviço público. O Estado, ele nos provê serviços que a gente paga. O Estado é nosso funcionário, o governo é nosso funcionário. A gente está pagando para ele, a gente quer em troca, como qualquer outra empresa, produtos e serviços justos ao que a gente paga. Por isso que eu acabo sendo a favor da privatização, apesar de eu ser muito patriota. Eu amo o Brasil, quero que o Brasil só cresça cada vez mais, mas a gente acaba, pelo menos eu acabei achando melhor a privatização de tudo que for possível, porque pelo menos sendo privatizado, a empresa vai ter que mostrar serviço e vai ter concorrência. Pensem bem, analisem. Quando vocês vão comprar alguma coisa, seja vestuário, seja um eletrônico, seja o que for,
se não existe uma grande concorrência, e a concorrência é algo bom, porque a concorrência faz com que os preços baixem. Quando existe um monopólio de um produto ou um serviço, esse preço tende a ser muito alto, porque essa empresa, entre aspas, pode colocar o preço que quiser. Então, acaba que o governo acaba tendo monopólio de muitas coisas, né? São serviços públicos. Então, a gente paga um alto imposto para ter um serviço. Será que está condizente aos altos impostos? Então, uma coisa que eu também quero citar para vocês. Enquanto a gente está conversando, enquanto está sendo feito esse vídeo, é interessante observar o impostômetro correndo bem rapidamente. Existe algo chamado curva de Laffer, que é assim: quando um país cobra muito imposto, chega um ponto que não vale mais a pena produzir. Chega um ponto que o empreendedor olha assim: poxa, eu vou ter que pagar quase um salário a mais para o governo por causa do meu empregado. Vou ter que pagar todo este imposto para eu fabricar, para eu comercializar. O que é que o empreendedor vai fazer? Ainda mais num país que tem altos juros, que nem o Brasil, que está acima de 14% de juros, pegar seu dinheiro, vai deixar render juros. De vez de aplicar numa empresa, correr o risco, pagar imposto, gerar emprego, ele vai deixar esse dinheiro parado. E o que acontece com esse tipo de viés econômico? O país não cresce, não gera emprego, não gera crescimento. E essa curva de Laffer, então, como o próprio nome diz, ela faz uma curva. Daí. Então, o país acaba arrecadando menos. Então, ou seja, se o governo é muito ganancioso, ele dá um tiro no pé. Ele chega num limite de arrecadação que já está bem alto, que talvez a curva esteja aí já, nesses 13,5. Se ele continuar impondo mais imposto, tende a ocorrer a curva de Laffer e ele arrecada menos. Então, o Brasil vai crescer menos e vai arrecadar menos impostos. Então, deixa essa reflexão aí para quem assistiu o vídeo, assim como eu, que é brasileiro, que tenta progredir, cada vez é mais difícil, ainda mais com um governo que tem um viés de aumentar o peso do Estado sobre nossas costas, aumentar o tamanho do governo, porque o governo, quanto maior ele for, pior é para nós, porque a maioria dos serviços públicos, vamos dar um exemplo, a construção do viaduto, não é o governo que construiu, são os engenheiros, os técnicos em construção civil que estão lá construindo. O governo está pagando com o nosso dinheiro para que eles construam o que for, seja um viaduto, seja uma estrada, seja Transurb, seja qualquer linha de trem, seja qualquer obra. Obras públicas não são feitas pelo governo. O governo ele é só intermediário, ele pega o nosso dinheiro e paga empresas para que façam essas obras, que muitas vezes custam 2 ou 3 vezes do que custariam se fossem diretamente direcionadas para a empresa privada, não tendo esse intermediário. Logicamente que eu não sou ingênuo de achar que a nossa sociedade está preparada para viver sem governo, nós não temos evolução suficiente para isso. Alguns têm, mas a maioria não tem. Então, assim, só uma coisa que a lógica indica. A gente poderia ter metade do governo que a gente tem, a gente teria uma carga tributária menor e o Brasil ia crescer muito mais. Então, ou seja, mais Brasil, menos Brasília, de certa maneira. Isso usando uma lógica. Quem discordar, coloque nos comentários e explique o porquê. Só eu tô dizendo uma coisa que como brasileiro eu sinto e eu imagino que quem está me assistindo sente também. Como é difícil trocar de carro, um carro mais novo, como a gente não tem essa motivação, esse incentivo, o país não dá esse incentivo para que a gente progrida melhor. Tem pessoas optando já em pegar auxílio do que trabalhar, ou seja, os incentivos em vários aspectos estão invertidos.
Porque o que faz um país crescer é emprego, é indústria, é comércio. Isso faz um país crescer, as pessoas prosperarem, as pessoas terem uma ocupação saudável, trabalharem, inclusive salário melhor. Eu acho ali em torno de 1.500, que é o salário mínimo, salário muito baixo, é uma exploração. E até onde eu sei, quem que define o salário mínimo, até onde eu sei, é o governo. É isso que eu quero dizer, nós como povo, a gente tem que evoluir muito culturalmente, porque tudo isso que ocorre não é só culpa do governo, é a nossa culpa. A gente não procura se informar, não procura ter conhecimento válido, não procura ter fontes de informações válidas, porque a mídia em massa não se aproveita mais nada. Então, assim, eu penso que deve-se buscar fontes confiáveis e válidas de conhecimento, e a gente deve aumentar nosso nível cultural para que a gente possa ter um governo melhor também. Nós temos que mudar primeiro para que o governo melhore, até porque quem está no governo veio do povo. Então, nós como povo, a gente tem que progredir. E digo isso no sentido mais natural possível, de uma maneira natural. É uma verdade. É só analisar, só refletir sobre isso, que por uma questão de lógica, chega-se a essa conclusão. Vou mostrar agora uma outra coisa para vocês, que é a base monetária do Brasil. Isso é um gráfico. Como vocês podem ver, é um gráfico que eu acho que está bem representado nessa cor vermelha. Um gráfico de queda. E é só queda. O que é essa queda aqui? É o quanto o real vale. Desde que ele foi lançado em 1994, R$100 atualmente vale em torno de R$12. Imaginem só uma moeda fiduciária, que é moeda feita pelo governo, valorizar tudo isso, desvalorizar 88%. Isso é muita coisa. Tanto que podem observar, historicamente, toda moeda tem um prazo de vida, tem um prazo de validade, que ela desvaloriza tanto que ela chega a um ponto que ela perdeu valor. Como vocês podem ver no gráfico, isso não é minha opinião, é o gráfico que está mostrando. Ele só desvaloriza, é a base monetária. Quanto mais dinheiro for produzido, menos ele vale. Aproveito até para fazer um comparativo, por isso que o Bitcoin só valoriza. O Bitcoin, ele valoriza para sempre, mas não sempre. O que eu quero dizer com isso? Que o Bitcoin, às vezes, ele ocorre correções nele. Eu, há 5 anos atrás, quando conheci o Bitcoin, valia R$30.000. Agora passou de meio milhão, está corrigindo, agora vale próximo de R$500.000. E o real, se a gente comparar, nesse mesmo período, só desvalorizou. Então, a gente, além de perder nosso trabalho, nossa renda, porque assim, o dinheiro que a gente recebe, que é a moeda fiduciária produzida pelo governo, ele serve como moeda de troca que representa nosso tempo, nossa saúde, nossa energia, ou seja, nosso trabalho. A gente recebe essa moeda fiduciária que só desvaloriza. Então a gente está perdendo nossa energia, nosso tempo de vida, literalmente nossa vida, está escoando pelas nossas mãos diariamente. A gente perde nossa vida através da moeda fiduciária e através dos impostos. Quem já assistiu o filme Matrix, faça o comparativo. Quando vê o Neo imerso naquele receptáculo lá, cheio de conexões. Não está muito distante da nossa realidade, só a gente não enxerga essas correntes e essas conexões que nos sugam. A gente está sendo, diariamente, nossa energia, nosso tempo de vida, sendo sugado pelos impostos e pela inflação. Então, esse vídeo é para mim e para todos que estão assistindo refletir sobre isso. Será que é justo o tanto que a gente paga de imposto no Brasil? Será que a nossa moeda fiduciária ela é eficiente? Eu faço essas perguntas, fico com essas perguntas. Quem quiser responder, quem quiser questionar, quem acha que é válido,
coloque a sua opinião. Quem achar que não é, coloque também. Pois justamente uma pergunta é um chamado à reflexão. Certamente eu poderia abordar muitos outros fatores aí. E repito, eu estou abordando de maneira neutra, o mais neutra possível. Só estou seguindo a lógica, mostrando dados, fazendo questionamentos e fazendo essa pergunta da maneira mais neutra possível. Obrigado e até o próximo vídeo.